Olá, começa agora mais um Código Aberto, o seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. Este já é o nosso 13º programa da primeira temporada de 2012. Passou rápido, né? E hoje nós vamos falar sobre a promessa da sua vinda. Eu tenho uma pergunta para você. Alguém alguma vez já te contou o final de um filme e você ficou morrendo de raiva porque você não sabia que aquele mocinho ia morrer ou algum desfecho de alguma história? Pois é, na história desse mundo, alguém já nos contou como é que vai terminar. Só que isso é uma notícia muito maravilhosa. Nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar e isso é a razão da nossa alegria. Estamos então com o nosso último programa falando sobre a promessa da sua vinda, sobre a volta de Jesus com esses jovens aqui, estudiosos da Palavra de Deus. Olá, vocês estão bem? Olá! Felizes? Bastante. Felizes. Participando já mais uma vez do Código Aberto. Vocês participaram? Qual foi a lição que vocês participaram? Só 9. Eles são 9. 9, né? Você participou até de uma mais aí, né? Da 8 também, é. Também, né, cara? Você é um cara sempre bem requisitado aqui, bons comentários. Obrigado. Gente, como é bom ver os jovens, né? Estudando a Bíblia, isso é maravilhoso. Esse é o objetivo desse programa, é fazer com que os jovens realmente se aprofundem na Palavra de Deus. E isso é muito bonito. Parabéns, já estamos aí no último programa da temporada. E eu queria aproveitar para já mostrar para os nossos telespectadores aqui o nosso próximo guia de estudos aí da próxima temporada. Gente, olha que tema lindo, Brilhar por Cristo. Eu tenho certeza que você vai se emocionar com muitas histórias, com muitas passagens da Bíblia que vão ensinar a gente a como a gente ter um testemunho mais forte, a realmente ser uma luz aí para esse mundo que vive na escuridão. E junto com esse presentezinho aqui, a gente vai ter outros 2 brindes para quem acertar o código, mas calma que eu não vou dizer agora não. Vamos conhecer primeiro nossos convidados, mas depois eu vou mostrar então os presentes de hoje do nosso código, que quero ver se você vai acertar essa daí. Pessoal, vamos lá, o nome de vocês de novo, que o pessoal já esqueceu, né? Do 9º programa para cá já. E aí, fala de novo aí, começando você. Olá, tudo bem? Jovem. De novo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Henrique, para aqueles que me conhecem também é Henrique, não é? Ah, muito bom, cara. Eu trabalho aqui na Novo Tempo, nome, né? com certeza, isso é muito sempre. Bom, cara. Trabalho aqui no Novo Tempo já faz 1 ano e um pouquinho. Ah, legal. Trabalho como editor e tô feliz de estar aqui de novo com vocês. Você é formado em teologia também? Fui formado em teologia na escola Southwestern, lá no Texas. Cara, eu não vou fazer nenhum comentário, mas que legal, parabéns, cara. Um dia eu chego lá, viu? Um dia eu chego lá, cara. E você? Você é formada também em qual país? Eu sou formada no Brasil. No Brasil, um bom no país, país viu? chamado Engenheiro Coelho. Olha só, viu? Eu me formei no NASP no final do ano passado em jornalismo. Trabalho aqui na Novo Tempo há alguns meses já. Você trabalha em que, assim, mais especificamente? Eu sou produtora assistente do programa Educação. Ah, que legal. Com a Larissa. Que legal, muito bom. E já foi apresentadora aqui do Código Aberto, isso, né? Isso mesmo. Há alguns anos, viu? Há alguns anos. Eu acho que uns 4, 5. Eu pesquiso na internet depois. Tá bom. Você? Meu nome é Alana. Eu também trabalho aqui na TV Novo Tempo. Eu sou produtora do programa Evidências e do Lições da Bíblia. Eu me formei no NASP também, no País Engenheiro Coelho. Em publicidade, depois de jornalismo. E estou aqui há 1 ano na televisão já, 1 ano. Que legal. E pouco. Você fez teologia também, como nosso amigo ou não? Não, né? Adquiri outros Mas conhecimentos. até no programa que você apresenta, que é o Lições da Bíblia, que você conduz, que você produz, você é uma faculdade de teologia quase, né? Muito conteúdo. Com certeza, Lições e mais Evidência, faculdade de teologia e de arqueologia. Muito bom, muito bom. Gente, eu queria conhecer, vocês falaram do trabalho de vocês, mas a gente trabalha tanto já, eu quero saber um hobby de vocês. Todo mundo trabalha no tempo, rala pra caramba, que aqui todo mundo dá o sangue, né? Então todo mundo trabalha aqui bastante. Eu quero saber o que vocês gostam de fazer assim nas horas vagas, tá tudo tranquilo. O que vocês fazem aí? Alana, qual que é o seu hobby? Ou você tá com o cara que quer falar primeiro. Eu, na verdade, estou pensando no meu hobby. Mas São eu tantos. gosto... Hã? São tantos São hobbies. tantos, mas Nem tem tempo, né, minha filha? Porque é só trabalhar. Não, mas na Trabalha verdade, tanto, olha... não dá tempo. Não, gente, não é assim também, né? Mas eu descobri um hobby, na verdade, muito interessante, que eu ainda preciso desenvolvê-lo. Que na infância eu não tive tempo, mas é andar de bicicleta. Eu gostei muito. Você não teve infância? É porque eu tinha muito medo de cair, então eu deixei de lado um pouco essa parte. Aí, bom, nesses últimos tempos aí aprendi a andar sem segurar a mão. Mas tem rodinha, bem feliz. Né? Não tem rodinha. Não tem rodinha? Não tem rodinha. Você tá esperto, hein? Ô, louco, hein? Não Parabéns. tem rodinha, mas eu tô andando assim com a mão pra cima, já tô bem feliz. Já? Isso eu não sei. É muito Isso fácil. eu não sei, até hoje não sei. Depois a gente ensina. Legal, mas andar de gosto. bicicleta, olha que hobby legal. Alana, Olha, eu queria ter esse hobby, só que eu
não sei andar de bicicleta. Gente, quantas Nem de confissões aqui. rodinha. Calma, para tudo Mas agora. eu vou aprender, porque eu já tenho a bicicleta. E as rodinhas? Eu só vou aprender. Tem que alguém empurrar, Imagina né? a pra eu cena, saber. né? Ela andando com a rodinha. Gente, no programa passado a gente falou que você não tinha namorado. Desculpa voltar nesse assunto, mas atenção, se você está aí, sabe andar de bicicleta e gostaria de ensinar a Alana a andar de bicicleta, twitta pra gente, @códigoabertoNT e diz: Vai chover, hein? Alana, Vai chover de gente. Eu sei andar de eu bicicleta. sei andar e mais que saber, eu posso te ensinar. Olha, Gente, quantos teachers. olha, você depois me agradece aí a propaganda. E você, fala seu hobby. Eu gosto de andar de bicicleta Sim, não, também. peraí. Você falou que não é o seu hobby, mas qual que é o seu hobby? Eu gosto de natureza. Eu gosto de ir pra praia, eu gosto de ir pra montanha, eu gosto de esporte radical. Legal, muito bom. E E eu agora gosto de você? andar de bicicleta também, de patins, essas coisas assim. Mas ultimamente o meu hobby tem sido trabalhar, vamos dizer assim. Porque quando eu não tô trabalhando, eu trabalho. Basicamente isso. Cuidado, viu, meu filho? É um risco que todos nós corremos, Com né? certeza. Mas o estresse aí, tem que sair pra natureza, tem que andar de bicicleta. E você, qual que é o hobby que você tem? A gente tem que se desenvolver nas áreas de música, de artes, de passear, de esportes. A gente tem que ter coisa pra fazer, né? Porque já diz o ditado que mente vazia, então, né? Então a gente tem que estar sendo de Jesus, inventando as coisas pra fazer. E você aí? O código de hoje, eu quero saber quem vai acertar. Olha, eu vou mostrar antes do código, pra você não ficar desesperado. Eu já vou mostrar a parte boa aqui. Gente, olha os presentes de hoje. O primeiro aqui é o Brilhar por Cristo, que é o nosso próximo guia de estudos, que vai ser seu. Você vai receber já, porque a partir da semana que vem a gente já vai estar usando esse novo tema. Então, atenção, prepare-se. Muitas novidades, só o que não vai mudar é o apresentador. Não sei se você vai ficar triste, alegre com isso, mas não vai mudar, tá bom? Mandaram te avisar. Então, vou estar aí de novo com você, mais uma temporada. O outro livro aqui, Nos Bastidores da Mídia. Gente, esse livro é muito legal, eu tenho esse livro aqui, é do nosso amigo Michelson Borges, tá bom? Que é jornalista, que já participou do Código Aberto, já participou dos vídeos que a gente tem no início dos pastores, tá bom? E um outro livro também aqui, que é o livro O Fim do Começo, que a gente já ofereceu aqui como um dos presentes aí do nosso código, que é da Carolina Costa, que ela já participou de alguns programas com a irmã dela, com a Laura, aqui, tá bom? Então, gente, o programa de hoje tá 3 livros e também esse iPad aqui, que eu não tenho mais o que fazer com ele. Tô brincando, que eu não posso, só tenho esse aqui, não tenho como pagar outro. Mas, gente, vamos pro código de hoje? E aí, preparados? Pronto, preparado. Você de casa aí, atenção, vê se o ouvido tá ok aí, vê se precisa dar uma limpadinha para ouvir melhor aí. Atenção agora, lá vai. Na sua tela está aparecendo aí uma palavra meio grande, meio estranha. O que é isso? Eu preciso que você me diga o que é isso, tá? Eu não vou começar dando muita dica não, porque às vezes eu sou muito bonzinho e aí o povo fica acertando de cara, tá bom? Vamos no último programa ver se a gente faz uma coisa mais difícil. Então, tá aí uma palavra. Fesfupefaranfissa. Olha, gente, eu vou dar um programa para vocês 3. Quem participa aqui do programa nunca tem direito a ganhar. Nunca tem direito. Mas eu vou dar um prêmio para quem de vocês 3 falar essa palavra bem rápido. Aí, ó. Eu pegou, hein? não consigo. Dá uma repetidinha aqui, né? Então, fesfupefaranfissa. Fissa. Olha que fácil, hein? Fissa. Olha, eu vou deixar vocês pensando aí. Quem falar essa palavra no final vai ganhar um programa. Então, pessoal, tuita para Código Aberto NT. Você sabe que dentre todos que acertarem, a gente vai ter o sorteio, tá bom? E até o final do programa, o Twitter do Código Aberto vai tuitar, então, o vencedor, aquele que foi premiado aí dentre todos aqueles que acertaram, tá bom? Então, mais uma vez, só para lembrar que o negócio tá meio difícil aí, né? Vamos lá. Fesfupefaranfissa. O que é isso, meu filho? Me ajuda aí. Povo do Senhor, vamos orar. O assunto de hoje é muito legal, né? A gente vai falar sobre a volta de Jesus, sobre a promessa. Vamos orar para que realmente a gente possa entender isso aqui e não apenas entender intelectualmente, mas viver e esperar isso todo dia da nossa vida, tá bom? Henrique, faz uma oração para a gente, por favor. Vamos orar. Bondoso e amado Pai que estás nos céus, Senhor, te agradecemos por mais um dia de vida, por estarmos aqui reunidos para se dar a sua palavra. Senhor, nos ajude para que esse tópico possa ser uma realidade em nossas vidas e para que de verdade nós possamos estar esperando a sua volta. Amém. Esteja com cada um de nós nesse estudo, isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vocês já nasceram com os pais sendo cristãos? Sim, todo mundo já nasceu, né? Sim. Eu também nasci já. E quando a gente é desde criança, a gente ouve sobre a volta de Jesus, a gente
espera, a gente às vezes tem medo. Qual que era a reação de vocês diante quando vocês ouviam do assunto da volta de Jesus? O que passava na cabecinha infantil de vocês? Eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava fascinado, porque meus pais me falavam que leões podiam comer junto com ovelhas e que a gente ia poder fazer carinho. Não comer as ovelhas, né? Não, comer juntos, comer uns com os outros, juntamente, né? grama, né? E eu poderia passar a mão neles, que não ia ter problema. E eu, quando criança, sempre quis ter um elefante. E minha mãe falava, olha, você vai poder ter um elefante lá no céu. Olha então, só que como legal, criança, eu não queria mais nada. Pra mim, o céu era o melhor lugar do mundo. Cara, mora na Ásia, cara. Você pode ter um. Era meio difícil naquela época, né? Ok, que legal. Quem mais tem alguma lembrança aí? Eu gostava também muito desse negócio de bichinho, se eu queria escorregar na cabeça da girafa. Eu achava super legal. E eu ia ver os dinossauros, finalmente. Mas eu acho que eu sou uma pessoa meio macabra, né? Eu queria muito ver os mortos se refazendo quando Jesus voltasse. Não é macabro. A parte bonita, a parte ruim é ver morrendo, a parte bonita é ver... Mas eu queria ver o pessoal que foi cremado. As poeirinhas inteiras, assim, se fazendo. Gente, eu ficava imaginando. É meio macabro jogado mesmo. assim no mar. Eu só tô vendo desse jeito. Eu acho que ia ser bonito. Que bonito, né? Bom, o que eu mais lembro, assim, é porque meu pai tentava me explicar como seria o céu. Que no céu a gente, né, não precisaria de casa, de carro, de tudo. Meu pai falou, então, essa casa a gente não vai precisar ter no céu. E eu chorava muito, porque eu achava que tinha que levar a casa. Mas a gente vai ter uma casa de ouro, não. Mas o meu quarto rosa, tão bonito. Mas é claro, né, mente de criança. Hoje eu já entendo que eu não vou levar minha casa, que bom, né? Porque teremos casas de ouro, né? Gente, como a gente espera, né? Eu lembro que eu encontrei, não faz muito tempo, uma amiga minha, e ela falou, você lembra o que você falava quando a gente estava na 7ª série? Eu falei, não lembro. Ela disse assim, você disse que tinha certeza que até na 8ª série Jesus ia voltar. Então, assim, eu era já um adolescente, pré-adolescência ali, né? Mas na minha cabeça, eu estava até no ano que vem, Jesus ia voltar. E não sei se já sonharam com a volta de Jesus, eu já sonhei uma vez só. Algumas vezes já. Tive um período da minha vida que eu sonhava todo dia com a volta de Jesus. Eu só sonhei uma vez e foi assim, nossa, o dia da minha vida. E a gente vai falar hoje sobre volta de Jesus. É um assunto muito importante e para introduzir esse assunto, eu vou convidar agora um vídeo especial de um pastor que vai falar um pouquinho para você, para o seu coração. Vamos ouvir? Olá pessoal, eu me chamo André Vieira e moro aqui em Sydney, na Austrália. Sou pastor e trabalho cuidando de 2 igrejas, uma igreja local australiana de fala inglesa e outra igreja de fala portuguesa. Aliás, a única igreja de fala portuguesa que temos em toda a Austrália, portanto, se um dia você pensa em vir aqui, que você nos procure, você será mais do que bem-vindo, será um prazer tê-lo conosco. Bem, mas a razão de estarmos hoje aqui no Código Aberto é para podermos conversar um pouco a respeito desse tema que temos estudado ao longo desta semana, a promessa de que Jesus voltará a este mundo em breve para estabelecer o seu reino eterno. E sem dúvida alguma, ao nos aproximarmos do texto bíblico, todo aquele que já leu a Bíblia e tomou tempo para folhear as suas páginas, certamente percebeu que uma das maiores certezas que a Bíblia nos traz é justamente a certeza de que Jesus em breve virá, como já mencionei, para estabelecer o seu reino, e este reino, um reino eterno. É bem verdade que ao longo dos séculos, ao longo dos anos, muitos movimentos cristãos, eles perderam de vista essa ênfase e acabaram até espiritualizando esse evento que será a volta de Cristo, muitas vezes dizendo que a volta de Cristo é nada mais, nada menos que a conversão individual de cada um. Mas não é bem isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a volta de Jesus Cristo, o seu retorno a este mundo, será um evento histórico, um evento literal, visível. Será o clímax, na realidade, da história desse mundo. Eu creio que o movimento do Advento, que depois se constituiu naquilo que hoje é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele foi trazido à existência e um dos principais objetivos de Deus foi justamente renovar a ênfase na promessa da segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso, como adventista do sétimo dia, nós não podemos nunca perder de vista essa realidade, senão perderemos de vista a nossa própria razão de existência, a nossa própria identidade maior. Por muito tempo, aqueles que falavam do fim do mundo ou o retorno de Jesus foram vistos como alarmistas. Mas é interessante perceber que hoje em dia muitos, inclusive não cristãos, apenas por observar o mundo que os cerca, os fatos, os acontecimentos globais, têm no coração a convicção de que nós caminhamos de maneira muito rápida
para um momento decisivo na história do mundo. Quem sabe até o final do mundo. Muito legal, muito obrigado, pastor André Vieira. Olha, o nosso vídeo hoje foi internacional, vindo diretamente de Sydney, na Austrália. Se você quiser assistir a esse vídeo na íntegra, você pode então entrar no site que está aparecendo aí no nosso blog, conferir também os vídeos anteriores, os clipes, comentar aí, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, fica aí com a gente. Pessoal, o pastor André Vieira falou então da volta de Jesus, que é o assunto da gente. Mas eu queria, antes da gente falar do final, eu queria voltar para o começo. A gente percebe o modo como Deus criou a terra, com muito carinho, com muito amor, fazendo tudo muito bonito. O que a criação do mundo fala pra gente sobre o final? Tem alguma coisa a ver o começo com o fim? Quem fala pra gente aí? Eu acho que se você pensar, não na criação, mas na outra teoria que existe, do acaso, se o mundo foi criado por acaso, ele terminará no acaso. No acaso. Agora, se você acredita que o mundo foi criado, até usei o termo errado, se o mundo surgiu por acaso, ele vai terminar no acaso. Se ele foi criado, então ele terá um fim pensado também. Então, já é uma dica. Se Deus pensou no começo, ele pensa no fim. Que legal. Eu vou querer pedir para que você leia para mim, Henrique, 2 Pedro 3, 1 a 10. Vê um texto aí que fala um pouquinho sobre isso. Vai pensando aí que a gente vai agora para o rápido intervalo. Mais uma vez, rapidinho, para você pensar aí. Dá uma olhada no código de hoje, está aparecendo mais uma vez na sua tela. Olha só, gente. Se liga aí, hein? Tá aparecendo aí Eita, me embolei agora, hein? Fesfupefaranfissa. O que é isso? Fala pra mim, você twitta para código aberto, @código aberto NT. Eu espero você depois do intervalo, a gente já volta. E o nosso Código Aberto já está de volta. Esse é o segundo bloco, hoje falando sobre a esperança da volta de Jesus. E falando nisso, eu tenho para você um código muito importante para você hoje. Eu quero saber quem é que vai acertar, valendo 3 presentes aqui, 3 prêmios para aqueles que tuitarem para a gente, para @código aberto NT, acertarem e forem sorteados, tá bom? Então, vamos lá. Está aparecendo aqui o fim do começo nos bastidores da mídia e o nosso guia de estudos da próxima temporada. A nossa temporada está acabando hoje e eu vou puxar aqui, ó, só para você visualizar um pouquinho. Nossa próxima temporada vai ser sobre brilhar por ti. A partir do próximo programa a gente já vai mudar o tema. A gente está falando sobre insights de nosso Deus, coisas sobre o caráter de Deus que a gente está estudando. E a gente vai mudar um pouquinho agora para brilhar por Cristo, que vai ser o próximo tema da próxima temporada. Mas a gente deixou no ar aí o código para você. E aí? Vocês já estão... Você falou em voz alta, mas acho que eles não ouviram, não. Eu falei que... Fala não. Agora, assim, ó, o desafio... Você está muito pertinho já. Vocês aqui, eu deixei que vocês, pelo menos... Você já acertou o código, já, mas eles não viram ainda, não. Pelo menos falasse essa palavra embolada aí. Se você conseguir pelo menos falar isso aí, já tá. Agora, eu vou dar 2 prêmios. Quem conseguir falar isso aqui, com farinha na boca. E aí? Fesfupefaranfissa. Eita. Cadê o iPad? Fesfupefaranfissa. Olha só que beleza. Você de casa aí já sabe? Já? Então por que não tuitou ainda? Não tuitou ainda. Fiquei emocionado aqui. @código aberto NT. Vai lá. Mais uma vez aí. Fesfupefaranfissa. O que é isso? Eu não vou dar muita dica, mas eu quero uma palavra aí, né? Tá bom, uma palavra. É só uma palavra, tá bom? Já chega de dica, tá bom? Então vamos lá. Eu deixei também uma pergunta no ar aí para vocês, né? A gente estava falando sobre a criação, o modo como o mundo foi criado. O mundo foi criado não por acaso, então ele não vai terminar por acaso. A gente estudou na lição com a gente sobre o Deus que cuida da história, que controla a história, né? Deus está no controle de todas as coisas. E no texto que eu pedi para você ler para mim aqui, 2 Pedro 3, do 1 ao 10, você pode escolher algum verso aí, vai falar que da criação do mundo até hoje, acontece também uma coisa que se repete. Fala pra gente aí, qual que você vai ler? Ele começa no 3 aqui, não é? Fala. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda?
Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Que legal. Então, desde a criação, a promessa de Deus continua a mesma. Mas sempre desde a criação tem pessoas dizendo que Deus não vai voltar. Como hoje existem pessoas dizendo que Deus não vai voltar. Entendeu? Simplesmente esquecendo e deixando de lado a promessa que eu acho que é a mais linda de toda a Bíblia, né? A razão por que nós temos a Bíblia e temos um Salvador que veio nos salvar. Ele faz relação aquele evento do dilúvio com o evento dos dias finais. Às vezes a gente acha que, afinal, está todo mundo vivendo igual todos os outros dias. E o pessoal do dilúvio achava a mesma coisa. Nunca caiu água, hoje não caiu, ontem não caiu, por que vai cair um dia? A gente acha porque não tem um chão engolindo gente, olha que tem com os terremotos por aí. As pessoas começam não, esse pessoal aí que estão esperando o advento, eles estão sonhando, igual o pessoal do dilúvio. Mas do mesmo jeito que o dilúvio veio, a segunda vinda de Cristo também acontecerá. É tão certa, né? Tão certa que vai acontecer como foi o dilúvio, mas eu acho que o que acabava acontecendo naquela época era que, pode ser que alguns até chegaram a crer, mas no meio do caminho, falaram assim, acho que na verdade essa história não vai levar a nada. Então, o que muitas vezes a gente vê, pessoas que... Um dia eu perguntei para os meus pais, se vocês se converteram há tanto tempo, acreditam que em breve Cristo vai voltar? Isso um dia diminuiu e, graças a Deus, eles me disseram que não, e isso eu acho que é o que deve acontecer, né? A gente nunca esquecer e nos testar realmente essa espera, né? Essa espera que é decisiva. Legal. E assim, gente, a gente falou sobre pessoas que vão contra a nossa fé, né? A gente em algum momento sempre tem pessoas, né, no convívio, na faculdade ou no trabalho, que não acreditam como a gente acredita, porque a gente acredita na Bíblia, que a gente acredita está baseado aqui. E essas pessoas, elas criticam, que besteira, Jesus voltar, o mundo, sabe, parece coisa de filme e tal. Mas a Bíblia lá em Hebreus 9, 28, fala que a gente realmente não tem, embora a gente tenha sinais, a gente sabe dos sinais da volta de Jesus e tal, mas a gente espera unicamente pela fé. Deus falou, Deus prometeu, eu podia não estar vindo nenhum sinal, mas Ele falou que isso ia acontecer e eu acredito nisso. Lê pra gente aí, Alana, Hebreus 9, 28, o que fala aí? Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardavam. Amém, trazer salvação, né, gente? Essa é a promessa de Deus, então a gente não desiste. Agora você falou uma coisa muito interessante, Alessandra, sobre tá perto, tá breve, que vocês perguntaram, que a gente sempre tem essa ideia de que a volta de Jesus está próxima. E eu queria que vocês dessem uma olhadinha, eu queria que todo mundo abrisse aqui para mim, Romanos 13, 11 e 12, tá bom? Eu vou fazer uma prova com vocês, faz que eu sou professor aqui. Então, a matéria aqui, a questão para vocês responderem agora é a seguinte. Alguém pode até ler para a gente aí? Quem que não leu nenhum texto ainda aqui? Acho que todo mundo já leu, né? Eu. Você não leu, né? Não. Então lê para você ficar feliz, minha filha. Vá para parar de chorar. Olha, vocês vão ler o enunciado da questão. Atenção, olhem para mim, por favor. Olha só. Vocês vão ler. Eu quero frases aí que denotam essa urgência, essa brevidade, essa proximidade com a volta de Jesus, tá bom? Ela vai ler o texto e vocês destacam para mim, então, essa frase aqui, tá? Vamos lá. Valendo. Hebreus 13, 11. Eita, Romanos. Desculpa, Romanos. Ok. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Que legal. E aí, vamos lá. Diversas frases, né? Diversas. Então, vamos lá, essas diversas aí. Chegou a hora. Chegou a hora, a primeira. Já é hora de despertar do sono, né? Chegou a hora. Urgente. Chegou a hora. Então, assim, para o que você está fazendo. Você está longe de Deus, meu irmão. Chegou a hora. Não tem mais como esperar. Você tem que se decidir por Jesus. Você tem que viver, tem que esperar a volta de Jesus. Chegou a hora.
certo? A gente pode até cantar no final a música do Arautos do Rei. Vamos, todos Chegou a hora, juntos. todos em coro. Somos em 4, inclusive, aqui, né? Eu sou barítono. Tenor. Tenor. Tenor tem que ser uma Baixo. das mulheres. Você faz o baixo, então. Tá bom. Beleza? Chegou a hora, a primeira frase. Vamos lá, a segunda. A parte do sono aqui. Na que verdade ele fala. já é hora de... Já é hora, Despertar do despertar sono. do sono. Quer dizer Despertar, que tá levantar, dormindo, levanta, acorda, vai. né? Outra frase aí. O dia logo vem. O dia logo vem. É logo. É logo. Não tá assim, o dia vem. É logo. Palavras Portanto- que denotam urgência. Deixemos de lado. É uma ordem já. Não é deixarei, é deixemos de lado agora. Agora, mano. Agora. Agora. A salvação está agora. Mais perto do que no princípio. Mais perto, tá chegando, a gente está se encontrando, né? Nossa salvação está mais próxima, a noite está quase acabando, tem ideias também de que está chegando logo. Então, vocês não percebem isso até demais na Bíblia? Você falou dos seus pais, Isso. que esperavam a volta de Jesus, eles, não precisa falar a idade, né? Mas são mais velhos que você, eu São. imagino, né? Bastante. Então, assim, Os pais dela. e a gente tende, às vezes, seus pais falaram que não esfriaram nessa espera, mas tem gente que esfria. É, porque assim, na verdade, a gente, né, eu sou adventista e nasci, né, num que a gente chama de um berço E adventista, só para né? explicar o que é adventista, a palavra, você que está em casa que não sabe, a palavra adventista significa aquele que espera o advento. Da palavra advento, que é a volta de Jesus, que é a segunda volta, né? Então é como se, é que a gente não usa muito essa palavra advento, né? Ah, meu filho foi estudar fora e estou esperando o advento do meu filho. A gente não usa, a gente fala volta. É. Então a gente poderia dizer voltistas, vamos dizer, né? Aqueles que esperam a volta. Então Mas adventista é quem são espera. sinônimos, é. E você é desde criança, então, adventista, né? Desde pequena. E assim, a nossa, o que baseia, na verdade, né, a nossa fé é que aquela palavra, de novo, breve Jesus voltará. Só que breve Jesus voltará, todos falaram, né? Todos creram. E eu já cheguei a questionar se isso um dia passaria, né? Essa questão da urgência. Paulo escreveu assim como, meu Deus, isso vai acontecer amanhã. Vamos despertar, vamos acordar, vamos fazer alguma coisa, porque senão a gente vai ficar. E assim, às vezes eu penso, será que eu estou numa urgência tão grande quanto a gente vê aqui na Bíblia? E o tempo passou, né? Será que a minha espera está tão forte ainda? Será que eu tenho isso como isso vivo na minha vida todos os dias, né? O tempo de Deus não é o tempo dos homens, né? Mas esse argumento de esfriar, ele é usado desde o Éden. Deus falou que se pecasse, iria morrer. E o que a serpente falou? Você não vai morrer. E Eva comeu a fruta e ela não morreu na hora. Então, e hoje ele vira e fala, seu avô estava esperando Jesus voltar. Há anos se escreveram que ele ia voltar, ele não voltou. Você ainda vai esperar? O tempo de Deus não é o nosso, mas se ele fez e está escrito, Eva morreu um dia. E ele vai voltar um dia. E eu sempre ouvi também que a gente tem que viver como se Jesus voltasse hoje. E tem até uma música, né, que fala... Você pode cantar. Não vou cantar, mas fala, se Jesus voltasse hoje, né, qual seria o teu sentir e tal. Não E tô assim- lembrando dessa música. Não. Aí tô brincando. Só Depois só eu pra ver passo se o você número canta. lá e você procure Essa e vê música como é é antiga, que é. viu? Ela é muito antiga, mas assim, Se é porque eu Jesus lembro muito viesse dessa questão hoje, dos meus pais. Meu pai cantava isso sempre, assim, pra mim, se Jesus voltasse hoje, quando ele achava, né, ai meu Deus, minha filha tem que, né, ler a Bíblia mais. Então, se Jesus voltasse hoje, então ele sempre cantava. Isso me marcou bastante. E eu acho que a gente tá aqui nesse mundo por um objetivo só, que é realmente alcançar, aceitar e ser salvos, né? Ver Jesus voltar e estar junto com ele. O único objetivo. Se isso não for cumprido... Legal. Olha, eu tive o privilégio de ouvir a minha bisavó falando da volta de Jesus. Que legal. Meus avós falando da volta de Jesus. Minha mãe, meu pai falando da volta de Jesus. Então, pelo menos assim, eu vi que na minha bisavó, no meu avô, era como uma coisa bem real na vida deles. Porque às vezes eles estavam sentindo que já estava acabando para eles ali o tempo nessa terra. E ele queria, sabe, ter aquele reencontro de família um dia no céu. Eu acho que para nós adventistas assim, eu acho que isso é o maior incentivo que tem, né? Você estar com Jesus, você encontrar os seus amados, você poder sair desse mundo de sofrimento, que para mim é o que me motiva. Que às vezes você tem a tendência de esquecer, esfriar um pouquinho, mas quando você olha para o mundo, você vê como é ruim.
às vezes acontece alguma provação e às vezes pode até ser um jeito que te faça lembrar de que tem uma coisa melhor para você, a sua espera. Eu acho outra coisa que ele falou em relação à bisavó dele, que eles viviam como se ele já estivesse próximo de voltar. Meus pais sempre falavam que Jesus voltava, quando a pessoa morria, Jesus voltou para aquela pessoa. Então, é importante que eu viva parecendo que Jesus fosse voltar amanhã, porque eu não sei o que pode acontecer comigo amanhã. Caso eu venha a falecer, Jesus voltou para mim. A próxima vez que você vai abrir os olhos vai ser quando Jesus estiver voltando. Exatamente. Então Jesus pode voltar para qualquer pessoa a qualquer hora. Lógico, terá a sua vinda, a gente não será com aquele arrebatamento. Mas, então, é essencial que eu viva diariamente, porque eu não sei o que é meu dia. E Jesus pode voltar para mim a qualquer momento. É legal, legal. Depois eu quero voltar num assunto que você comentou aqui. Você falou que Paulo, ele esperava a volta de Jesus, tipo, para a geração dele. Eu quero saber essa história daqui a pouco. Será que realmente, então, Paulo acreditava numa mentira? Ele achava que Jesus ia voltar na época dele? Pelas frases que ele usa, é logo, é breve, tal. Tem um texto de 1 Tessalonicenses 4,15, quando ele fala, nós os vivos. Eu quero voltar a isso no próximo bloco. Mas antes, nós temos o código de hoje. Mais uma vez na sua tela, por misericórdia, porque tá fácil. Olha só, vamos dar alguma dica aqui pro pessoal? Tá aparecendo aí, Fesfupefaranfissa. Atenção, Twitter para @código aberto NT, você vai concorrer aos prêmios de hoje. Alana, você consegue falar alguma coisa sem falar muita coisa? Uma dica aí, uma dica. Você não entendeu, né? Dá alguma dica sem entregar o negócio. Tem uma letra aí... Não, já não é pra falar, minha filha. Já corta tudo. Obrigado pela sua participação. A gente vai pro rápido intervalo, eu espero você. Não sai daí. Olá, como você está? E em relação ao futuro, você tem medo ou tem esperança quando pensa sobre isso? A primeira dica cult de hoje é o livro O Grande Conflito, que conta uma história impressionante e real sobre o conflito entre o bem e o mal e como vai acabar tudo isso. A segunda dica cult de hoje é o livro Sinais de Esperança, para que você não tenha medo e acredite, confie e comprove que o final é feliz, é promessa de Deus. E para saber mais sobre essa esperança, acesse o blog do Código. A gente se vê na próxima dica cult. Até lá! E o Código Aberto está de volta, esse já é o nosso terceiro bloco, o último bloco desse programa e último bloco de toda essa temporada que falamos sobre o caráter do nosso Deus. Mas não fique triste porque a partir do próximo programa vamos começar uma nova temporada sobre como a gente pode brilhar, testemunhar por Cristo. E agradeço a sua participação sempre aí presente junto com a gente. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de toda a equipe que compõe aqui os câmeras que vocês não estão vendo, a produção, tanta gente que trabalha para que você tenha o privilégio de estudar mais da Bíblia. Muito obrigado a toda a equipe que participa. Estamos já terminando nossa temporada. Gente, chega a dar uma saudade, né? A gente teve com muita gente aqui, muitos assuntos sobre o caráter de Deus, isso foi muito bom. Gostaria de mandar um abraço também para o pessoal, os meus chefes. Eu tenho que mandar um abraço para os meus chefes aí da Associação Bahia Central, que são que me liberam. Para quem não sabe, eu não trabalho aqui na Novo Tempo. A gente trabalha com jovens lá na metade da Bahia, é meu campo de trabalho com jovens, onde sou pastor. Então, o pastor Weber, que é o presidente, um abraço, pastor, muito obrigado pelo seu apoio ao programa também. O nosso professor Avelino, que é o tesoureiro da região também, pastor Benildo, que ajuda a gente. Tem que agradecer aos chefes, né? Pra gente poder sempre estar aqui com vocês. Claro. Muito obrigado a todos que participaram, você que sempre tuita com a gente. Gente, teve dia que a gente recebeu quase 1000 tweets de gente aí respondendo, interagindo com a gente. Isso é muito gostoso. Mas no final dessa temporada a gente quer dar um presente legal para os nossos tuiteiros. Então, o último código aí da nossa temporada aparecendo agora pela última vez na sua tela. Olha, os meus convidados já pegaram aqui. A Alana até falou uma coisa que não devia. Já falou demais já. Vamos lá, Fesfupefaranfissa. E aí, tuita para @código aberto, você ainda tem 30 segundos. Tempo na tela. Acabaram-se os 30 segundos. E aí? E aí, quem vai falar? Alguém? Alana, eu acho que Alana, devia falar. A Alana já é a cantou a expert. bola? Então, vamos lá. Você falou que tinha alguma coisa de uma letra aí.
Eu não quis dar muita dica porque é o tipo de coisa que se você der dica... Já era. Já era. Então, é uma palavrinha... Eu falei que era uma palavra, né? Então, quer uma dica maior que essa, né? E é uma palavra que ela significa muito pra gente. Muito, muito, muito. A gente falou sobre ela. Eu comecei o segundo bloco falando sobre essa palavra e eu até... Eita, vou refazer. Mano, deixa aí que fica uma dica aí pros nossos twitteiros aí. Alana, qual foi a sua lógica aí que você usou aí? Bem, tendo C cedilha e as outras letrinhas, a gente tem que pensar em esperança. Esperança, mas onde é que tá a esperança aqui no meio dessa bagunça aqui? Você se ligou aqui? É que você não tá vendo aqui, né? Não tô vendo. Então, mas olha só, gente, a palavra é esperança. Você só tinha que tirar aí as sílabas que começavam com F, porque não tem nada de F. Então, o Fê, que começa, o Fu, o Fá e o Fi caíam fora aí e ficava só, então, esperança. Mas... Parabéns, então, para você que acertou. E fique ligado aí no Twitter, tá bom? Porque até o final do programa a gente vai twittar para você. Então, dentro daqueles que acertaram, quem vai ser o sorteado, que vai ganhar os 3 presentes de hoje, que estão, ó, muito legais. Agora eu fiquei de dar um presente para vocês, para quem falar essa palavra sem errar. Toda, como tá aqui com todos os Fs. Eu devia ganhar, porque eu falei ela, eu descobri o código. Não, mas o código você não ganha, não. O esquema é que é a palavra errada. É a palavra errada. É a palavra errada agora. Fez para o Fissa. Não. Vamos, Assim. cancela. Fafofeira, Fissa. Não, cancela. Mas, gente, vocês acertaram, vocês são muito inteligentes. Esperança é uma palavra muito bonita, que a gente usa bastante. Na Igreja Adventista, por exemplo, né? A gente está trabalhando esse ano um livro muito bonito, chamado A Grande Esperança, que é um livro que fala sobre a volta de Jesus. Se você não conhece esse livro, digita no Google aí. Gente, esse Google... é uma bênção, viu? Um dia eu vou conhecer pessoalmente o cara que criou o Google. Não é fazendo propaganda não, né? Mas digita lá no Google, A Grande Esperança. Pronto, enter. Se quiser botar PDF ou livro, o que for, vai aparecer. Leia, é muito legal esse livro, né? É um livro que eu já li, vocês já leram com certeza também. Mas eu quero voltar no assunto, gente. A gente falou sobre esperança, sobre como parece que está próximo à volta de Jesus. Os escritores da Bíblia falavam assim, é logo, breve ele vai voltar. E você comentou... que estava realmente, Paulo, ele acreditava que Jesus ia voltar nos dias dele, é isso mesmo que eu entendi? Ele falava com muita urgência, né? Sim. Com muita urgência, porque pelo que dá para ver que ele vivia aquilo muito forte. E ele queria transmitir em suas cartas, né, para todos aqueles que ele visitava. Então isso quer dizer que ele acreditava numa mentira, ele acreditava que Jesus ia voltar na geração dele, e ele acreditou numa mentira e Deus deixou que ele acreditasse numa mentira? Eu não entendi isso aí. Porque, na verdade, assim, nós podemos apressar a volta de Cristo. Se nós fizermos a nossa parte, o que é? Pregar o Evangelho, aquela missão que Porque quando ele for pregado a todo mundo, vai vir o fim, que né? É a Cristo promessa deixou. de Deus. E Paulo fazia isso. Paulo pregava muito, Paulo falava muito e andava e falava de Jesus o tempo inteiro. Então ele acreditava que Jesus voltaria sim nos tempos dele. E você, Henrique, concorda com isso aí? 100%, na verdade. Paulo, ele vivia como se Jesus estivesse voltando ali, até mesmo porque ele ouviu os próprios discípulos falando que Jesus estava subindo e os anjos falaram, veja esse, vai voltar um dia. Então eles achavam, deve voltar daqui a pouco, né? Jesus deve estar indo para voltar logo, logo. E você como teólogo aí que fez teologia, olha só, nos Estados Unidos, rapaz... tem algum texto que mostra isso, que Paulo realmente achava? Tem aqui, claro, tem um texto em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Sim. E diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso, nós, os vivos. Nós, né? Nós os vivos. Ele está falando deles ali, naquela hora. Os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum pereceremos, precederemos os que dormiram. Então, ele falando, explicando como vai ser a volta de Jesus, né? Que muita gente acredita que quando você morre, você já vai para o céu direto, né? Uhum. Então, a Bíblia diz que a gente dorme, ele até usa os que dormem, são os que estão mortos, os que né? Dormem, Então, a gente que está vivo, a gente não vai antes dos que dormiram, a gente vai todo mundo junto, ele vai explicar depois nos versos seguintes, né? Que seremos levados todos, arrebatados para o céu juntos, né? Todo olho vai ver Jesus voltar. Nada separadamente, né? Nada separadamente, né? Os que foram fiéis, né? Então, ele usa nós os vivos, gente, que bonito. Essa mesma esperança que os seus bisavós tinham de que Jesus ia voltar na geração deles, que os seus pais e os nossos pais todos aqui tiveram. Eu sou adventista também, eu sou voltista, né? Eu espero a volta de Jesus, minha família. Eu sou de 4ª geração já, então isso é legal. Agora, uma pergunta. Esse senso de urgência que a gente está falando tanto, por que ele é importante então? Parece que Deus, ele
Ele quer que a gente tenha esse senso de urgência. Se você tem senso de urgência, você não desanima, porque você sabe que está perto. O senso de urgência faz a gente querer ser mais urgente ainda, ser mais breve ainda. Se preparar talvez, melhor. Exatamente. Talvez se eles falassem, vou voltar daqui 500 anos. O pessoal pensa, vou morrer mesmo? Já pensou, eu falo assim, olha, viesse um profeta e disse, Jesus vai voltar em 2075. Ué, muita A gente gente não vai estar esperar. vivo em 75, não, vamos olha, 45, né, pra gente estar vivo ainda, né? 75, não sei se a gente vai estar vivo Muita mais, gente ia esperar até 44 para Pra se tomar uma converter, decisão. não. Depois, né, Exatamente. tá voltando, Chegar- vou arrumar minha vida E aqui. Jesus, como é misericordioso, como aceita o nosso pedido de perdão, perdoaria essas pessoas, entendeu? Mas não seria por amor, de verdade. Não seria O por cara amor, tá a pessoa fazendo está por fazendo interesse. isso para ir para o céu. Simplesmente isso. Mas o céu não é uma obrigação, não é nada, é um presente que Deus está dando para nós. O Henrique, ele falou no intervalo, ele podia repetir uma frase que Deus não está esperando. Foi uma frase muito interessante que eu vi uma vez que diz que Deus não está esperando mais uma tragédia, mais um terremoto, mais nada de ruim para acontecer para ele voltar. Ele só está esperando os filhos dele se prepararem e terem os corações transformados. Que legal, gente. Se a gente Tudo depende, né, da gente. Se a gente talvez tivesse uma data, a gente ia fazer igual ele, tipo, um ano antes me converti. Isso não é entregar o coração. Sem a gente ter uma data, a gente entrega o coração todo dia. Legal, E é isso que porque você Jesus está esperando quer. que pode ser hoje, né? Exatamente. E Alana, a gente está terminando já, o nosso programa já passou tão rapidinho, né? Mas Alana, fala para mim, a gente vai esperar e nesse ato de esperar, o que eu devo fazer para... Vocês podem comentar, o que a gente deve fazer ao esperar? Esperar é ficar assim, Jesus vai voltar... Como é que é? Como é esse esperar? É um ato de ficar parado, de inatividade? No nosso guia de estudos, na parte de quinta-feira, ele dá 4 palavrinhas. Diga aí pra gente. Estabilidade, bondade, oração, e outra é uma frase, né? Conduta santa e divina. Tá. A estabilidade, ela seria a paciência de estar esperando. Sim. Firme, estável, sempre focado na volta de Cristo. A bondade é o nosso jeito de estilo de vida, como que nós deveríamos agir. Oração é o que nos liga a Deus, porque na verdade sem oração, a gente não vai ter fé para esperar algo que a gente não sabe quando vai acontecer. E conduta santa e divina, que é o caráter dos filhos de Deus. Que é assim que nós seremos, né? Poderemos viver juntos com Cristo, né? Quando o nosso caráter foi realmente transformado. Porque é uma coisa que meus pais sempre me falavam, que a única coisa que você leva para o céu é o seu caráter. Porque o resto tudo vai ser transformado. Então nós temos que nos preparar agora. O nosso caráter tem que ser formado agora, porque não dá para ser depois. Então se você não tem um caráter bom agora, quando Jesus voltar, você não vai poder transformar do nada assim. Tem que se preparar agora, não é? Cada Gente, dia, né? E esse dia vai ser maravilhoso, né? Já pensou você deixar de ser você mesmo no sentido de pecado, tentações, culpas, problemas? Esse dia está chegando, gente. Que vocês, jovens, eu fico muito feliz vendo vocês falando da Bíblia. Continuem esperando. Vocês estão há muitas gerações já esperando essa volta, mas com certeza esse dia vai chegar. Talvez você que está assistindo a gente espera Jesus há bastante tempo e você não teve essa estabilidade que a Alana falou, você está desanimando na fé. A gente se pergunta, até quando, Senhor, que eu vou ter que esperar para esse dia chegar? Tantos problemas acontecendo, parece que Deus me esqueceu. Jesus está olhando para você. O nosso tempo não é o tempo de Deus, mas Ele está voltando. Os sinais mostram isso para você. Continue firme, continue orando, continue vivendo em santidade e você logo, logo vai ver Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus. E a gente termina essa temporada falando dessa esperança, que o seu maior sonho, que o seu maior desejo seja ver Jesus Cristo voltar na sua geração. Você fica agora com música especial com a Laura Morena e a gente se vê na próxima temporada, na semana que vem. Grande abraço. Outro dia desses me perguntei da volta do meu Senhor.
esperar? Até quando, Senhor? Até quando nós teremos que chorar? Apresse esse dia, apressa o mais que puderes, ó Pai, pois nós já estamos cansados, cansados da luta e da dor. Segura-nos sempre em teus braços e afaga-nos com tua mão. Enquanto esse dia não chega, nos dê